Ok. Então, seguindo aqui, vamos falar do segundo padrão aqui dessa semana, né, o terceiro, se a gente contar que a gente já falou de produtores, e consumidores, né, que é outro padrão bem, importante. Então estaríamos aqui falamos de barreira anteriormente, vamos falar agora de leitores e escritores, né. Eh, Leitores e escritores, ele aparece em situações em que eu tenho alguma área de dados, justamente de uso compartilhado pelas threads da minha aplicação, seja um banco de dados, seja um pedaço da memória, seja um arquivo, tá. E aí eu tenho bem caracterizado 2 papéis aqui para as minhas threads, tá. Que são as threads leitoras. As threads leitoras, elas só leem esse conteúdo, pegam essa informação, fazem alguma coisa com essa informação, mas não alteram essa informação. E as threads escritoras são as que alteram essa informação, escrevem sobre esse espaço compartilhado, tá. Então, aí eu tenho então as restrições aqui do meu ou as condições do meu problema são as condições que são bastante óbvias aqui pra gente, né, dado que eu estou falando de leitura e escrita em posições de memória, sejam elas quais for, seja de uma tabela, seja de um arquivo, etc., eu vou estar sempre escrevendo alguma posição de memória, ou lendo de uma posição de memória. Então, como a gente já sabe, né, eu posso ter mais de uma thread lendo ao mesmo tempo, simultaneamente? Sim, não tem problema, porque a leitura simultânea não afeta o resultado, né, o valor. Agora, eu só posso ter uma thread escrevendo de cada vez, e quando uma thread está escrevendo, nenhuma outra thread, a leitora, pode estar, lendo. Então essas são as condições básicas desse problema que são bem óbvias, eu entendo, bem naturais para a gente, porque, como eu falei, estamos falando de leitura e escrita, na memória, tá. Então eu posso as threads leitoras, eu posso ter mais de uma thread leitora ali lendo ao mesmo tempo, mas sempre que eu tenho uma thread que quer escrever, ela tem que fazer isso sozinha. Não pode ter nenhuma thread leitura lendo ao mesmo tempo, porque pode estar lendo um valor inconsistente que está sendo alterado naquele momento, e não pode ter nenhuma outra thread escritora, porque eu posso perder informação sobre escrever e ter o resultado também inconsistente. Então essas são os requisitos, as condições, ou são as regras do jogo aqui dentro desse padrão, leitores e escritores. Repare que aqui, tem uma diferença significativa em relação a produtores e consumidores, tá. Aqui eu estou considerando que eu tenho uma área de memória, vamos pensar, eu tenho um vetor, ou eu tenho, um arquivo, tá, e as threads leitoras, eu, por exemplo, não tenho a restrição de que elas só possam ler depois que se tiver escrito alguma coisa, já não existe essa restrição como existe lá em produtor consumidor, porque eu posso ler o valor inicial, o valor que está lá sem que ninguém tenha escrito ainda, tá. Não existe a ideia do consumir, uma thread lê, outra vai e lê a mesma informação. Tá? Então não tem a ideia de retirar aquela informação como tem lá em produtores consumidores. Como não tem ideia de retirar, não tenho ordem de escrita, eu posso estar escrevendo em qualquer posição, imagina um arquivo em qualquer posição, imagina um vetor em qualquer posição do vetor, mas não está determinado. Então, por isso eu congelo a estrutura inteira, né, e assumo que cada uma dessas operações vão estar atuando sobre aquela minha instância inteira, tá? Então, são condições, são padrões distintos, tá? E que se aplicam, obviamente, em situações, diferentes, né, produtor, consumidor, tem uma abordagem, leitor, escritor tem outra abordagem, tem outras restrições, são, problemas, são padrões, distintos nesse sentido, tá? Bom, então, de novo aqui, a gente vai exercitar, a implementação, né, desse padrão, quer dizer, vamos nos concentrar nessa lógica, na lógica das threads que leem, na lógica das threads que escrevem, não nos preocupando o que exatamente que elas estão lendo, o que exatamente que elas estão escrevendo, se elas estão lendo de uma base de dados, se elas estão lendo de um buffer, se elas estão lendo de um arquivo, não interessa para a gente, justamente a gente deixa isso como a questão que é específica da aplicação, e vamos nos centrar no padrão, que é garantir que, seja lá qual for essa área compartilhada, eu só posso deixar threads leitoras ao mesmo tempo, nunca posso deixar threads leitoras com escritoras, nunca posso deixar mais de uma thread escritora atuando ao mesmo tempo, tá? De novo aqui,
se a gente for olhar na biblioteca PThreads, eles também oferecem lá os mecanismos já para fazer leitura e escrita, né, seguindo exatamente esse padrão, mas, de novo, a gente vai aqui exercitar com o uso dos mecanismos básicos que a gente tem em mãos, que é lock, né, sincronização por exclusão mútua, e variáveis de condição para sincronização condicional. Então, vamos usá-los para, a partir deles, implementar as condições aqui desse padrão. Aí, de novo, né, para a gente praticar com esses mecanismos básicos de sincronização, para a gente entender melhor a lógica dinâmica do leitor e escritor, porque a gente vai estar implementando eles por dentro, tá? Então, é isso que a gente vai fazer aqui. Então, pegando essas condições, que são chamadas de condições básicas do problema, mais adiante a gente vai ver que a gente pode fazer extensões dessas condições básicas, mas considerando essas que a gente viu até agora. Então, eu vou assumir que eu tenho threads leitoras, que é aqui que eu defini, né, e threads escritoras, tá? Então, a vida aqui eu vou estar, então, por simplicidade, assumindo, né, que eu tenho um loop infinito aqui, como a gente fez com o produtor-consumidor, em que a thread leitora, o que ela faz? Ela vai fazer alguma leitura e depois vai fazer outra coisa, tá? E a thread escritora, ela vai escrever alguma coisa lá nessa área compartilhada e depois vai fazer outra coisa. Esse ler algo está dentro da nossa, digamos, nossa zona de interesse aqui, nossa seção crítica, que significa esse ler algo está sendo, o ler algo nessa estrutura compartilhada. Então, para tratar esse ler algo e garantir as condições que foram colocadas anteriormente, que eu posso permitir várias leituras ao mesmo tempo, mas não posso permitir leitor com escritor, então repare, aqui eu tenho, digamos, uma seção crítica diferente, tá? Porque uma seção crítica puramente, ela é decisiva, ela é taxativa, é sempre uma thread, não interessa qual o papel dessa thread. Aqui eu tenho uma especificidade, nesse problema, tem algumas threads que podem fazer isso junto e tem outras que não. Então, eu vou ter um entra-leitura e um sai-leitura que estão fazendo a entrada e a saída desse trecho de código, com o mesmo intuito que eu tenho entrada e saída de seção crítica, só que somente as restrições que eu tenho aqui são específicas desse problema. Mas a gente vai usar a mesma ideia, uma função de entrada que garante que se a thread passar por aqui, ela pode estar executando isso aqui tranquilamente, que ela vai estar cumprindo todos os requisitos, e no momento que ela termina de fazer, ela executa uma função de saída justamente para poder sinalizar que ela está deixando aquele trecho e, se for o caso, está, por exemplo, sinalizando outras threads que podem estarem esperando, tá? Então, a gente vai usar essa estratégia. É a mesma coisa no caso da escrita, um entra escrita e um sai escrita envolvendo o trecho de código onde a thread escritora estará escrevendo na área compartilhada. Quando ela sai da escrita e faz outra coisa, aí já não está fora do escopo aqui da sincronização. Então, pode ser feito de forma independente, tá? Esse entra escrita, então, vai embutir aqui a chamada de bloqueio. Se a thread escritora tenta escrever no momento que tem alguém lendo, por exemplo, essa função entra escrita vai bloqueá-la. E aí, quando ela tiver condição de seguir em frente, alguma outra thread, por exemplo, a leitora que estava lendo, quando sair, não tiver mais ninguém, vai sinalizar, então ela vai conseguir terminar essa função de entrada, escrever e então sair, tá? Mesma ideia, uma ideia parecida com a exclusão mútua, mas, como eu falei, quer dizer, aqui os meus critérios de entrada são diferentes, são os critérios do meu problema, tá? Então, as funções, do ponto de vista da thread leitora, vamos ver como ficaria a função de entra leitura e de sai leitura. Veja de novo que a solução é bem simples, aqui, né? Tô num único slide, está aqui as duas funções que as threads leitoras vão usar, e no slide seguinte as duas funções que as threads escritoras vão usar. Bom, primeira coisa é que a gente está usando variáveis globais, aí nesse caso, para caber, aí sim eu tive que fazer aqui uma simplificação para caber tudo no slide, eu listei apenas as variáveis globais de estado, olha aqui de novo, ó, eu tive que criar variáveis, essa late, que vai contabilizar quantos leitores eu tenho ativos lendo naquele momento, e a variável que vai contabilizar quantos escritores eu tenho ativos, né? Basicamente, do lado do escritor vai ser para dizer, vai ser 0 ou 1, né? Porque eu sempre, no máximo, vou poder ter 1. Então, essas variáveis são semelhantes aqui à variável contadora que a gente criou lá na barreira, é aquele tipo de variável que a gente adiciona aqui na nossa solução, não porque ela faz parte em si do problema, da solução do problema, mas no sentido dela estar guardando informação de estado, em que as threads vão estar colocando, alterando e lendo para tomar decisões sobre a sincronização. Então,
começam com 0, além dessas 2 variáveis, obviamente, o que eu simplifiquei aqui é que eu não botei a variável de lock, mutex, e no caso dos leitores, eu vou ter uma variável de condição do lado dos leitores, e vou ter uma variável de condição também do lado dos escritores. Por que que eu preciso de ter essas 2 variáveis de condição? Porque leitores se bloqueiam por uma determinada condição e escritores se bloqueiam em outra condição, né? Leitores se bloqueiam sempre que tem um escritor escrevendo, apenas, né? E escritores se bloqueiam sempre que tem um escritor escrevendo ou leitores lendo. Então, são condições diferentes de bloqueio. E aí, como a gente viu, normalmente, quer dizer, a gente vai ter uma variável de condição para cada condição lógica que eu preciso observar no meu programa, tá? Então, por isso aqui aparecem 2, como apareceu lá no produtor e consumidor. No caso da barreira, a gente precisou de uma só. Mas por quê? Porque todas as threads têm a mesma, o mesmo comportamento, no sentido de que elas se bloqueiam pela mesma razão, que é elas chegarem no ponto da barreira e ainda faltarem threads. Todas vão se bloquear por essa condição apenas, tá? E a thread que desbloqueia, desbloqueia por uma única condição também, que é ela ser a última a chegar. Aqui as threads leitoras se bloqueiam por um conjunto de condições, as threads escritoras por outro, e o desbloqueio também se dá, né, especificamente, desbloqueia leitor, desbloqueia escritor. Então, tem 2 variáveis de condição aqui, ok? Bom, dado isso, a gente vai para a função entre a leitura. A função entre a leitura, então, o que que ela faz? Começo já aqui fazendo lock, porque vou olhar para uma variável de estado, né? Então, ela pergunta aqui, né? Tem algum escritor aqui escrevendo? Quer dizer, se essa variável escri aqui for maior que 0, é porque tem escritor, então ela não pode ler, ela vai se bloquear na variável de condição de leitores e liberar o mutex, tá? Aí ela se bloqueia. Aqui eu tenho a necessidade de ter um loop, por quê? Porque no momento, aquela história, né, do while, né? Se essa thread leitora chega, no momento que tem alguém escrevendo, ela se bloqueia. Aí imagina que essa thread que está escrevendo sai, manda um sinal que acorda essa thread. Então ela sai da fila de bloqueados, vai para a fila de prontos lá do sistema operacional. Até que ela é escalonada de novo para executar, pode acontecer de uma outra thread escritora vir e de novo começar a escrever, e aí quando ela volta, ela não poderia novamente ler porque tem alguém escrevendo. Então, aqui é o caso em que o while é necessário. Se ela passa por essa condição, significa que ela pode ler, e aí ela incrementa o número de leitores para registrar que tem threads lendo, e obviamente não deixar nenhuma thread escritora executar, tá? Bom, feito isso, ela termina, libera o lock, então fica o registro de que tem uma leitora. E aí ela entra lá para fazer a leitura, como a gente viu aqui no nosso script, no nosso algoritmo central aqui da thread. Ela passa por esse crivo de entrada e agora ela está lendo. Então ela lê fora lá da minha função, né, obviamente. Ela só chega aqui se ela passou pelas condições. Então ela vai ler, está lendo. Tá? No momento em que ela termina de ler, ela necessariamente chama o sai leitura, é essa lógica que a gente tem aqui. Então, quando ela chama o sai leitura, ela está registrando que ela acabou de ler, não está mais lá lendo. Então, ela vai mexer numa variável de estado, precisa fazer com exclusão mútua. Decrementou, e aí ela observa o seguinte: se ela é a última leitora a sair, né, se o leitor passou a ser 0, depois que ela decrementou, ela é a última, então ela vai dar um signo para a lista pela variável de condição de escritores. Por quê? Pode ser que tenha, eu não sei, pode ser que tenha escritores bloqueados. Então, se eu sou a última, né, se a thread leitora é a última a sair, ela está dando condição de um escritor entrar. Então, ela vai desbloquear um escritor. Desbloqueia um só com signo, porque eu só posso ter um escritor de cada vez, não faz sentido desbloquear todo mundo para todos, né, só um conseguir seguir em frente. E por que que ela só desbloqueia escritores, né? Porque justamente pela condição do problema, eu nunca impeço uma thread leitora de entrar se outra leitora está lá. Então não tenho, se uma thread leitora está saindo, em princípio não tem fila de leitores, porque todos os leitores que chegaram nesse interim puderam executar. Eu só posso ter formado fila de escritores. Então eu só tenho que sinalizar a variável de condição de escrita, certo? Muito bem. Do lado da escrita, é bem parecido, tá? Só repetir aqui as variáveis globais, repeteco. A entrada da escrita, então, vou fazer o lock, a exclusão mútua, porque eu vou olhar para variáveis de estado. No caso do escritor, a exigência é maior, ele só pode escrever se não tiver ninguém lendo e ninguém escrevendo. Então, se tiver leitor acima de 0 ou algum escritor, né, ela tem que se bloquear. Aí se bloqueia na fila de escritores, na condição lógica das threads escritoras, libera o mutex.
de novo dentro de um while, porque do ponto em que ela é sinalizada até ela voltar, as coisas podem ter mudado. Pode ter passado uma escritora na frente dela, pode ter passado leitores na frente dela, tá? Bom, quando ela consegue passar por esse crivo, ela então conseguiu a posse lá da área compartilhada. Então ela tem que registrar. Registra que tem um escritor e sai, libera. E aí vai lá fazer a escrita, como foi essa solução que a gente deu, né? Como se fosse uma sessão crítica. Passou por esse crivo do entre escrita, ela está aqui nesse trecho do código. Ela pode escrever à vontade aqui. Enquanto ela estiver aqui, nenhuma outra thread consegue entrar, nem escritora, nem leitora. Por quê? Porque ela acabou de deixar a variável de escrita incrementada, tá? Então, só quando essa thread fizer o sai escrita é que ela vai fazer a exclusão mútua de novo, decrementar, porque ela está acabando de sair, e aí sim, quando uma thread escritora sai, pode ter se formado tanto uma fila de leitoras quanto uma fila de escritoras, porque quando uma escritora está escrevendo, ninguém mais pode entrar. Então, ela não sabe, pode ter leitores, pode ter escritores esperando. O que ela faz? Sinaliza a fila de escritores, um signo, porque se tiver mais de um, somente um vai continuar mesmo e conseguir escrever, mas ela dá também um broadcast na fila de leitores, porque, por exemplo, se não tiver nenhum escritor esperando, mas tiver leitores, ela libera os leitores, e como eu posso ter mais de um leitor ao mesmo tempo, eu não preciso liberar um só, eu posso liberar todos, todos podem conseguir entrar, se for o caso, certo? Libera o mutex e segue em frente. Basicamente isso. Então, são dois, aqui já terminou, tá? São esses dois padrões ou problemas clássicos de concorrência que queria trazer para vocês essa semana. Como eles funcionam, então, como eu falei, como exemplos de aplicação, né, de uso desses mecanismos de sincronização que a gente viu até agora. Então, é bom para a gente poder praticar com esses mecanismos, ver como eles aparecem, a necessidade deles para implementar padrões mais sofisticados, né, esses padrões que servem de base para implementar diversos outros problemas. E os padrões em si, né? Como eu falei com vocês, é interessante, é importante conhecê-los, porque muitas vezes a gente consegue enxergá-los nas aplicações que a gente vai encontrar e a gente já fica com meio caminho andado, porque a gente já conhece o padrão, em alguns casos já existem implementações prontas, né? Às vezes da própria biblioteca, né? E aí a gente entendendo o que é o padrão e sabendo que ele casa e se aplica naquela aplicação, a gente aplicá-lo vai ser mais fácil do que se a gente pensasse toda a solução do zero, sem conhecer e reaproveitar essas soluções aqui já pensadas, ok? Obrigada então, gente. Tchau, tchau.